Oh, dê o seu melhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Não. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Estamos vivos para a glória de Deus. Amém? Você está aqui? Você está vivo, querido? Amém? E você sabe por que você está vivo ou não? Quero fazer um combinado aqui. Eu sei que você está louco para ofertar, está louco para dizimar, mas vamos deixar isso para o final, amém? Porque eu tenho uma palavra queimando no meu coração aqui. Abra comigo em Lucas capítulo 19, eu quero ir para a palavra, direto. Depois a gente fecha com o cumprimento da palavra. Irmãos, deixa eu falar para você enquanto você procura Lucas 19. Eu não sei como é que foi para você, mas que semana abençoada é essa. Muita luta, muito desafio, muita adversidade. Muito. Eu não sei se alguém está passando por isso. Eu não sei se alguém está tendo que lidar com muitas adversidades, muitos desafios. Nós estamos lidando com isso o tempo todo, isso faz parte da nossa vida. Você que é crente, que crê em Jesus, sabe que é assim mesmo. Mas quando quando o caldo engrossa, fica difícil, fica muito difícil. Lucas 19. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma palavra aqui no meu coração que eu acho que vai nos ajudar nessa noite. Com certeza. Amém? Então quero que você fique atento nesse ambiente. Não permita que nada roube a sua atenção. Não se distraia. Não durma. Não caia da janela. Fique atento. O Espírito Santo está aqui ministrando. Ele te trouxe até aqui. Ele nos ama. O Senhor nos ama. Amém? Glória ao nome de Jesus. Está escrito assim, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Deixa tudo aceso, por favor. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Verso 9. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. E amém. Senhor, nós te louvamos, te damos graça, louvamos a tua palavra, louvamos a tua presença. Que toda distração, todo espírito de confusão, eu te ordeno que tu vá embora deste lugar.
toda pressão espiritual, toda contrariedade nesse ambiente, eu ordeno agora, vá embora deste lugar. Tu que ainda possa ter algum tipo de legalidade sobre alguém aqui no coração, ou acesso à mente de alguma pessoa neste lugar, eu ordeno que tu solte-a agora. Solte este homem, solte esta mulher agora, em o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um ambiente de liberdade, eu declaro um ambiente de compreensão, um ambiente de libertação, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida, eu declaro restauração aqui nesta noite. Espírito que traz agitação neste lugar, em nome de Jesus, eu te mando embora agora. Vai embora, sai daqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém acende lá no fundo a luz, por favor. Irmãos, quando começa a acontecer muita coisa, muita agitação, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é uma tendência que vem acontecer é você entrar nesse turbilhão daquilo que já está tentando roubar a tua atenção, roubar o teu coração, te tirar da presença. Quando o furacão ele começa a se manifestar, quando ele começa a vir, se você não se cuidar, você vai para dentro, para o olho do furacão, como se diz. É muito difícil, diante de adversidades, de situações complicadas, as pessoas conseguirem tomar uma decisão, uma reação correta. Por quê? Porque dependendo do que acontece, isso abala nossas emoções. Dependendo do que acontece, isso afeta a nossa mente, o nosso raciocínio, a forma de pensar, a agilidade. Consequentemente, nós somos afetados e isso nos leva para dentro daquele problema. Ao invés da gente tentar ficar de fora e buscar em Deus o que deve ser feito. Eu acho que não é à toa que Jesus fala, eu não vos dou a paz do mundo, mas a minha paz eu vos dou. Em tanta coisa que Jesus podia nos dar, Ele resolve nos dar a sua paz. Tantas coisas que Jesus poderia nos dar, e tantas coisas que eu mesmo preciso. Aí Jesus pega e diz para mim, olha, eu vos dou a minha paz. Mas Ele é Deus. Não vamos esquecer que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que eu preciso e Ele sabe do que eu necessito, porque são coisas diferentes. E Ele resolve me dar a sua paz. Irmão, por que isso? Pensando nessas coisas, eu começo a entender e compreender que sim, os dias são maus e tereis muitas aflições. Irmãos, nesses dias, somente homens e mulheres de paz vão conseguir resolver os seus problemas. Teve um tempo que a gente se espelhou nos grandes super-heróis, os guerreiros. Irmãos, pode ver que não tem mais guerreiro. Não tem mais um grande super-herói. Estão buscando aquilo que é do passado para trazer para essa geração. Por quê? Porque não há mais. Não há mais. Parecia que tinha um tempo que o grande guerreiro que se levantava, ele conseguia combater um bom combate em relação a tudo aquilo. Que se dava. Hoje em dia não é mais assim, os guerreiros eles estão perdendo as guerras. Eu entendo que quem vence uma guerra não é os homens de guerra. Quem vence as verdadeiras guerras é todo aquele que caminha com o príncipe da paz. Jesus foi aquele que teve que lidar com muitas adversidades, muitas situações. Foi desafiado mentalmente. Ele foi desafiado o tempo todo emocionalmente, ministerialmente. Mostra então se tu és o Filho de Deus. Eles falavam para ele.
Toda hora ele estava sendo desafiado. Irmão, só um homem onde dentro do seu ser houver um ambiente de paz, ele vai conseguir dar a reação, ter uma atitude correta. Irmãos, às vezes a atitude correta nem sempre a atitude correta é fazer alguma coisa. Nem sempre a atitude correta é corresponder. Nem sempre a atitude correta às vezes a atitude correta, a resposta certa é a outra face. É o que a Bíblia diz. Às vezes a resposta correta é o silêncio. Mas eles estão falando de mim, não se esqueça que chamaram Jesus de endemoniado. E algumas vezes falaram para ele: tu expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Está endemoniado. Tu é um dos deles. A resposta correta às vezes é o silêncio. Agora, é fácil ficar em silêncio? Irmãos, o silêncio, a manifestação do silêncio, é consequência de alguém que tem um ambiente de paz dentro de si. Se você não tiver esse ambiente de paz, você não vai entender o que Deus quer, muito menos o que Deus está falando. Quando você não entende o que Deus está falando, você não consegue se corresponder com Deus. Deus fala uma coisa e você dá outra resposta. Deus fala: filho, onde tu estás? E você fala: pai, abre uma porta para mim lá que eu possa comprar tal coisa. Filho, qual é o teu nome? Pai, me consegue aquele trabalho, aquele emprego, aquela situação, aquela condição. E Deus ainda está perguntando: poxa, onde estão os verdadeiros adoradores? Que vão me adorar em espírito e em verdade, vão me adorar por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso proporcionar para eles. Cadê essas pessoas? Eu ainda continuo perguntando: homem, onde você está? O homem não sabe onde ele está, porque ele está num lugar de necessidade, onde ele só consegue olhar para si mesmo, e quando ele vê Jesus, ele não consegue perceber o Cristo que há em Jesus, mas ele olha para Jesus e vê uma possibilidade de realização. Isso é muito pobre e muito triste. Nós estamos nos tornando esse tipo de pessoa. Quando você não consegue ver o Cristo que há o Cristo que está em Jesus, você trata Jesus apenas como um carpinteiro. Tem até uma musiquinha aí, né? Um conto de fadas e um carpinteiro, não é? Tem um memezinho aí, né? Tem muito evangélico, muito crente que diz que é filho de Deus, mas trata Jesus como um carpinteiro. Não olha para ele e não consegue ver o Cristo que há nele. Ah, irmão, se você conseguisse ver o Cristo que há nele, porque o Cristo quer dizer ungido, e todo aquele que foi ungido, ele foi ungido para alguma coisa, ou seja, ele foi ungido em favor de nós, mas não para fazer a nossa vontade, não para fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós realmente precisamos, necessitamos. Foi por isso que ele disse: a minha paz vos dou. É como se ele dissesse: vocês estão muito agitados, vocês não conseguem parar quieto, vocês não conseguem esperar em Deus. E olha que esperar é honrar a Deus. Vocês não conseguem me honrar, vocês não conseguem aguentar um tempo me esperando uma resposta. Vocês vão lá e fazem do jeito de vocês, vocês vão lá e fazem acontecer na maneira de vocês. Ei! A minha paz eu vos dou. Vocês precisam de paz. A gente olha e diz: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Quem é que tem filho aqui? Levanta a mão para mim. Quem é que tem filho? Sabe quando a criança... meus filhos estão aí. É pequeno, mas já sabe algumas coisas que eles querem. Mas sabe quando o filho diz assim: pai, eu quero tal coisa, eu quero um tênis. E você diz: não, tu não precisa de um tênis. Eu quero tal coisa. E você olha: não. Na verdade, você não precisa disso. Você até quer, mas você não precisa. Agora o filho precisa te pedir comida. Você mesmo fala na hora do almoço: ó, vem almoçar fulano. Ele está lá brincando, jogando videogame, está brincando, está fazendo alguma coisa. Você diz: vem tomar café. Mas ele pediu café? Não. Por que você chamou? Porque aquilo que ele precisa, o pai dá. O que realmente um filho precisa, o pai
Dá! Mas e o tênis, pai, no shopping? Não é isso que você precisa. Não quer dizer que você não possa ter, mas não é isso que é necessário na tua vida. Então eu vou te dar, meu filho. Isso é amor, gente. Eu vou te dar o que você realmente precisa. A minha paz vos dou. Irmãos, isso é princípio. Deus olhando para a humanidade, Ele olhou para a terra e viu: o homem não consegue se voltar para mim. O que ele precisa? De uma ponte. Ele precisa de uma chave de acesso. O homem não consegue, ele quer se voltar para mim, mas não sabe o caminho. O que ele precisa? Do caminho. O que Deus deu? Deus Pai, Ele nos deu Jesus. Aí Jesus vem como um caminho. O que Ele nos deu? A paz. Esse é um tempo que só os homens e mulheres de paz vão vencer as suas guerras. Por que eu estou falando isso? Porque o anseio do nosso coração tem nos levado para caminhos que não nos levam a Deus. Alguns, o anseio do vosso coração tem roubado eles do caminho de Deus. E aí faz uma coisa boa aqui, faz uma coisa boa ali, e aí acha assim, ó, não, Deus está comigo. Por quê? Porque você faz... Ei, irmão, você... Não é porque você faz algum gesto, algum ato de bondade que Deus está com você. Acorda. É porque nós estamos com Deus que fizemos o que fizemos. O homem não tem condição de nada. Mas nesse anseio de conquista, estabelecer projetos pessoais, nesse anseio de realização, de querer ser, de querer ter, isso tem nos roubado do caminho correto. Alguns de nós, mesmo conhecendo a palavra, alguns de nós já andaram dentro da igreja, outros estão dentro da igreja e estão desviados, porque não há verdade. Não há verdade naquilo que se vive. A palavra, aquilo que julgamos ser uma verdade liberada, proferida, ela não acompanha a essência daquilo que nós carregamos. A maioria fala uma coisa, mas faz outra coisa. A nossa boca, ela testemunha de uma santidade da qual nós não estamos revestidos dela ainda. Os nossos olhos são maus. O nosso coração é impuro. Alguns de nós são manipulados por causa do medo. O medo de não ser aceito, o medo de não ter, o medo de não se equiparar, pelo menos a maioria, o medo, e vai que alguém fale. E se alguém falar, e o medo vai manipulando, conduzindo esse tipo de pessoa, e aí eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter uma casa tal, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter muito... E aí Jesus, aquilo que Jesus nos deu, a gente não, eu tenho que ter paz para acalmar, parar um pouquinho, puxar o freio de mão e perguntar a Deus, o que tu queres de mim? Eu acho que chegou um tempo que nós vamos ter que fazer como aquele cego. Não é mais o Senhor que está perguntando o que tu queres que eu te faça. Agora é nós que vamos ter que chegar de joelho no chão e falar, mestre, o que tu queres que eu te faça? Pode ter certeza que Deus não vai pedir muitas coisas, senão uma somente. O Deus que fez os céus e a terra, Ele não vai pedir muitas coisas, senão uma, que Ele não pode ter, mesmo sendo o Senhor Criador. Aquele que fez o homem, o mundo e tudo que nele há, Ele não pode ter o coração do homem, se o homem assim não o entregar. O desejo de entrega, o querer do homem ainda está nas mãos do homem. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Porque não existe um muro, existe céu e treva.
É céu e terra, é luz e trevas. Se você não está fazendo parte de se você não está inserido num ambiente, provavelmente você está em outro. E aí é difícil demais, porque o escravo, ele não tem vontade, ele até tem vontade, mas ele não consegue executar a sua vontade. O escravo, ele não consegue se libertar. Pode ver que para exercer libertação no povo, o Senhor escolheu alguém que não estava no meio, vivendo como escravo. Moisés viveu como um príncipe. Por quê? Porque a mentalidade dele não era de escravo. Porque escravo não liberta escravo. Você já viu algum filme? Você já viu vários filmes, né? Mas sempre dá errado. Por quê? Porque escravo não liberta escravo. Ele até tem um plano de fuga, mas nunca dá certo. Você tem que tirar alguém que não viveu aquilo, debaixo do jugo da escravidão. Moisés viveu como um rei, como um príncipe. Ele era príncipe no Egito. Quando ele estava saindo para ver os seus irmãos, a Bíblia diz, ele viu um hebreu afligindo, metendo pressão, um egípcio pressionando um hebreu, afligindo ali. O que ele fez? Foi lá e matou o cara. Por quê? Porque dentro dele ele tinha isso, um senso de libertação. Olha, o que eu aprendo com isso? Um homem livre, ele não aguenta ver outros homens debaixo de escravidão. Só que a gente tem que entender que tudo e todas as coisas, elas são realizadas de formas ordenadas, ou seja, existe tempo e modo. Você não pode fazer do jeito que você quer. Moisés, para libertar, foi lá e matou o egípcio. Irmãos, na libertação você não mata ninguém. O maior exemplo disso é o meu Jesus. Ele veio e libertou todo mundo e não precisou matar ninguém. A libertação que vem da terra, ela não consegue libertar sem matar. Mas aquilo que vem do alto, quando você quer libertar, você morre em favor de alguém. Você não mata ninguém. É você que morre. É por isso que há falta de libertadores nesses dias. Por quê? Porque ninguém mais quer morrer. Todo mundo quer viver, né? Morrer. Esse é o problema, é o outro problema que está tocando nas famílias. O fato de ninguém querer morrer, o homem já não quer mais morrer pela sua esposa. Ele mata a esposa, ele não morre por ela. Não, isso não foi isso que nós aprendemos com Jesus. Nós vamos ter que voltar, vamos ter que pegar um pouquinho daquilo que Cristo nos deu, estabelecer aqui no nosso entendimento, e a partir dessa paz, ou seja, um ambiente que é gerado dentro de nós, agora nós vamos não somente ser conduzidos pelo Espírito, mas nós vamos tomar as nossas decisões com um senso de paz, e não influenciado pelas pressões, pelos julgamentos e por tudo aquilo que estamos sentindo. Não, nós vamos andar por aquilo que estamos nos tornando nele, aquilo que Deus já nos deu. Irmãos, Zaqueu, publicano, do povo de Israel, era repudiado. Alguns tratam diretamente Zaqueu como um homem que era ladrão. Não sei se ele era ladrão, não quer dizer. Ele diz, se alguém eu tenho defraudado. Zaqueu era o chefe dos caras. Eu acho que Zaqueu até poderia ser ladrão, mas não é isso que a Bíblia diz. Não, Zaqueu poderia ser um conivente. Por quê? Porque ele era chefe de um grupo de cobradores de impostos. De repente, esses caras que cobravam os impostos eram ladrões. E Zaqueu devia saber disso. Então, eu estou dando um exemplo, mas poderia ser outros exemplos. Sim, ele sabia do que acontecia. Talvez ele era conivente com muita coisa que acontecia de forma errada. Exercia pressão sobre o povo, sobre o seu povo. E mesmo estando numa posição, ele não fazia nada, ele não fazia diferença. Talvez porque ele pudesse ser um conivente em relação a isso. Porque ele mesmo, diretamente, quem sabe ele não roubava. Eu não estou aqui como advogado de Zaqueu, eu quero explanar um pouco aqui para todos nós. A gente já ouviu tanta coisa que eu estava meditando nesse texto, calma aí.
Ele poderia sim ser um ladrão, ter roubado, mas ele pode ter sido muito mais conivente com muitas coisas erradas do que propriamente, diretamente, estar envolvido. Ele enriqueceu, quem sabe, às custas disso. Presta atenção, vai pegando aqui. Eu acho que ele, como chefe, enriqueceu às custas desse procedimento ilícito com que os cobradores se movimentavam. Então ele era tido como traidor. Todo publicano era tido como tal, né? Era tido como um ladrão. Ele não era muito aceito pelo meio, por tudo, pela conivência. Por quê? Porque dependendo daquilo que é a tua prática, você sempre vai ter um meio que vai te aceitar. Quem gosta de tomar uma pinga, não tem problema nenhum. Hã? Mas quem não gosta, são os melhores amigos íntimos. Às vezes até um pouco de falta de, até um pouco de ignorância, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós devemos ser luz. Eu não vou lá para o meio do bar lá jogar snook, né? Vamos passar lá, vai, ó, o pastor lá no bar lá, né? Aí vão ver uma mesa assim com garrafa de cerveja, eu nem posso estar 2 metros longe dela, vão falar, vai, eu vi o pastor bebendo. Porque assim, as pessoas são assim, né? São bênção. Mas geralmente o meio atrai aquele tipo de pessoa que já carrega algo dentro de si. Tem aqueles que fazem de tudo um pouco, ele consegue circular em vários meios, mas quem, irmãos, aquele que foi regenerado, aquele que está num processo de restauração, tem coisa que ele não se mistura, não dá. Pode ver quem mente, sempre tem um amiguinho, uma amiguinha, que provavelmente é bem mentiroso igualmente. Quem é falso? Hã? Por causa do meio, ele vai se criando. Alguns dizem, alguns andam em determinados grupos e dizem, não, estou aqui para ser luz. Não, irmão, se tu está aí para ser luz, então ilumina, querido. Não participa dessas coisas. Se você está num lugar para ser luz, você tem que manifestar, resplandece a luz que há em ti. Não deixa a treva apagar o que tu carrega, ou pouco que você tem. Então não vamos nos enganar. Irmão, isso aqui não é para ninguém, isso aqui é a palavra, nós estamos ministrando, amém? É que ela nos confronta, amém? Mas relaxa, não feche o coração, não vai terminar tudo bem, amém? Dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Dá mais um glória a Deus então, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso dá um sorriso de trás dessa máscara aí, aleluia. Deus é tão bom, calma, isso aqui não é com você, né? Eu nem sei nada. Hã? Olhe para Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo. E a igreja canta comigo. Você sabe esse hino? Você pode adorar Jesus comigo? A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Isso, vai entregando para Ele, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei com força. Ah, Espírito Santo, tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor.
celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Aleluias. Pois por tuas mãos foram criados. Glória a Deus. Que neles há toda a terra celebre ao Senhor com cânticos e pois tu és um Deus criador. Existe um ambiente de glória aqui nesse lugar, com cânticos. O Espírito de Deus está aqui, e Ele vai fazer algo aqui nessa noite. Pois tu és um Deus. Declare isso. Um Deus. Irmãos, é isso que eu estou querendo falar com você. A gente vai ter que desconstruir aquilo que está errado, para Deus criar algo novo dentro de nós. Então não fica abatido, não fica ofendido. Tenha isso como um amor de Deus, amém? Amém? Alguns de nós é Zaqueu ainda. Eu não faço, mas você é conivente, está do teu lado. Você faz parte desse meio aí e não toma posição nenhuma. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os grupos que você é envolvido. Você lembra de Saul? Saul perdeu o seu reinado, querido. Porque quando Samuel chegou para ele, ele falou o quê? Samuel chegou e falou assim, ó: você não fez o que eu te mandei. Saul falou: eu fiz. Tu não fez. Ele falou: eu fiz. Tu não fez, eu fiz. Tu não fez, cara. Daí você lê lá no texto, ele diz assim, ó: os homens começaram a me pressionar. Eu acabei fazendo aquilo que eles... A pressão das pessoas te empurra para aquilo que é a vontade humana. A vontade humana não anda segundo a vontade de Deus. Por decisão própria. Não, se você se deixar levar pela vontade da carne, ela vai te tirar da presença. A vontade de ter, de ser, a carne vai te empurrar para esse lugar. Você também pode ter, você também pode ser. Cuidado, isso pode te roubar da presença. E se roubar você, vai roubar o teu casamento, vai roubar os teus filhos, vai roubar quem você é, vai roubar a sua identidade em Deus. Não seja manipulado pelo meio. Sai desse lugar aí, meu irmão. Faça diferença no lugar que você está. Seja luz. Você não tem que ter alguma coisa para ser definido. Você já foi definido antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação. Ele definiu você como um filho. E você acha agora que tem que ter um carro, uma casa, uma condição? Ei! Sabe quem é que vai ter boa condição? Aquele que tem uma mentalidade, um coração coletivo. Porque se você não tem esse coração e uma mentalidade coletiva, para que você quer um carro? Para que você quer dinheiro? Para que você quer uma boa casa, uma boa condição? Só para você? Só para você? Não, o evangelho não é isso. Se você não tem uma mentalidade
que abençoa a tua casa e todos aqueles que fazem parte do teu convívio. Então não tem sentido você ter muita coisa. Você já tem cama, você já tem comida e você tem casa, comida, moradia, casa, qual outro? Vestimenta. Então, por favor, dê-se por satisfeito. Por que as igrejas estão cheias? Uma pessoa vem com uma água e diz que essa água é ungida. E quem me der R$100 agora aqui, essa água vai fazer. E as pessoas vêm no altar e largam R$100 porque elas acreditam nisso. Por quê? Porque elas querem ter facilmente. Ei, irmão, olha que lógica é essa? Deus vai te dar um carro por um gole de R$100. A água que cura e que faz não é essa. A água que cura e que faz é Jesus. Ele é a água viva. Essa água você vai beber, não vai fazer nada. Ela vai matar a tua sede temporariamente. Foi o que ele falou para aquela mulher samaritana. Ele disse: se tu soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria uma água que mataria a tua sede. Porque, mulher, tu estás tentando matar a tua sede nos relacionamentos conjugais. É por isso que tu não para com marido nenhum. E aquela mulher devia ser bonita, porque para ter 6 maridos é uma mulher bonita. Mas nem a beleza sustenta. A habilidade, o dom, a condição não vai sustentar. Você não pode querer extrair aquilo que só o céu te dá, cavando para baixo. A terra nunca vai te dar aquilo que só o céu pode te dar. É por isso que nós precisamos receber dessa paz. Você notou o texto que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Eu vou ter que ler esse texto de novo, porque eu estou doido com esse texto aqui, eu não acredito nisso. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Ponto. Olha aqui, irmãos. Qual foi a ação, manifestação sobrenatural naquele lugar? Jesus cuspiu no lodo, passou na mente, na testa de Zaqueu? Não. Ele impôs as mãos? Não. Ele falou alguma coisa? Não. Qual foi a manifestação sobrenatural? Jesus falou: aqui é uma água ungida? Não. A Bíblia diz que Zaqueu era chefe e era um homem rico. Eu penso que ao entrar na casa de Zaqueu, imagina Jesus entrando na casa de Zaqueu. Aqui é a casa de Zaqueu, adornada, linda, casa de rico. Aí Jesus entrando. Tapete, não falou nada. Tapete persa, mas não falou nada. Os móveis lindos, mas não falou nada. As louças lindas, mas Jesus não falou nada. Irmãos, eu penso que Jesus entrando naquele lugar, a presença começou a tomar conta, de tal maneira que começou a constranger Zaqueu. Vai dizer que não tem pessoa assim? Claro que tem. Às vezes, eu já vi muito disso, eu vejo isso. Às vezes uma pessoa que aprontou, se nem fala nada, ela
ela já quer botar para fora, porque começa a constranger. Às vezes é um ambiente de intimidação, mas nesse caso não era. Jesus começou a olhar. Imagina Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus sabia todas as coisas. É como se o Senhor falasse assim: Zaqueu, que linda a tua casa, né? Mas será que tudo que você tem, segundo o que você ganha, é compatível? Será que a condição de vida que você tem, ela é compatível com a sua renda? Jesus não falou nada. Mas o que eu entendo? A reação de Zaqueu. Ele foi para a área financeira. Se eu tenho roubado alguém, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir. Porque, irmão, não tem como você olhar nos olhos de Jesus e não se ver. Porque duas coisas vão acontecer no encontro com Cristo. A primeira delas é: você vai ver o Pai que está nele. Ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim, nós somos um. Irmão, você já viu aqueles programas de TV de um filho que fazia tempo que não vê seu pai? Como é que é a reação desse menino, às vezes homem velho, 50, 60 anos, quando vê o pai? Qual é a reação? Parece uma criança. Por quê? Porque está muito tempo sem ver o pai. Quando você olhar para Jesus, você vai ver uma coisa nos olhos: fogo e o Pai. Porque o Pai está nele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai está em mim e eu estou nele. Ele viu o Pai. E quando ele viu o Pai, a terceira coisa que ele viu o fogo, ele viu o Pai e depois ele se viu. E é aqui que eu quero falar com você. Quando ele se viu antes da fundação. Quando ele viu quando nenhum dos seus dias ainda existia. Quando ele se viu, ele viu o Zaqueu que ele era em Deus, não o Zaqueu que ele estava sendo sem Deus. Ele se viu. Quando ele se viu, deu para comparar. Aquele que estava em Jesus, o Zaqueu que estava no Cristo, ele olhou para o Zaqueu que estava sem Cristo e disse: eu não sou esse cara aqui, eu sou esse cara que está em ti, eu sou do Senhor. E aí ele começou a falar com Jesus: olha, se alguém eu defraudei, se eu fui conivente com alguma coisa, se eu fui participante, se eu permiti, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, sabe por que ele falou isso? Pega a tua Bíblia aí, está com Bíblia aí, né, varão? Pega aí a Bíblia. Isso se chama lei da restituição. Vai comigo em Levítico capítulo 6. Rápido. Levítico capítulo 6, vamos lá, quero mostrar para você aqui rapidinho. Aqui, Levítico 6 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas, em que o homem costuma pecar, verso 4, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo
sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. Escuta, no todo. E ainda sobre isso acrescentará, o que está escrito aí? A quinta parte, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. Olha aqui para mim. Vai ter que restituir o todo e acrescentará a quinta. O que quer dizer a quinta? Se tu roubou de alguém, tu vai ter que devolver o que tu roubou e 4 vezes mais. Por isso que é a quinta parte. Então Zaqueu falou assim, ó: se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Restituição é aquilo que ele pegou. 4 vezes mais é para remir aquilo que ele fez. Porque se fosse só restituir por restituir, pegou uma caneca, devolve uma caneca. Não, pegou uma caneca, devolve 5 canecas. Pegou uma caneca, vai devolver 5. Isso se chama lei da restituição. Irmãos, sabe quando é que isso acontece nos nossos dias? Só quando um homem e uma mulher estiver carregado da presença. Um por um já é difícil. Ser verdadeiro consigo mesmo já é difícil. Então nós temos que estar carregado da presença. Porque a presença, ela nos situa no presente. Zaqueu, quando ele estava diante da presença, não do filho da irmã Maria, do Cristo, o unigênito de Deus, sabe o que ele fez? Ele voltou à lei. Porque a lei é uma base. Irmãos, para você se consertar, não é que você tem que voltar à lei, mas você tem que voltar para a palavra. Às vezes a pessoa fica assim, eu quero fazer o certo, como é que é? Aí fica esperando o anjo se manifestar. Fica esperando alguém pôr a mão na cabeça e dar uma revelação. Esse é o problema também dessa geração. Ninguém quer buscar Deus. Quer procurar um lugar, nada contra os lugares. Mas tem que ter uma revelação. Ó, Deus te diz assim, não, deixa eu te falar uma coisa para você. Quer saber o que Deus falou? Vai ler a Bíblia. Está aqui, Deus já falou. Cuidado com as revelações. Cuidado. Quer saber o que... Mas eu não sei o que vai ser. Não. Se você não sabe o que vai ser, lide com aquilo que já é. O que já é está escrito aqui. Aqui está o que você tem que fazer hoje. Então Zaqueu, entendendo o que tinha que fazer no tempo presente, voltou no tempo passado. Ele voltou lá na lei. Quando ele voltou no tempo passado, Jesus jogou ele para o tempo futuro. Eita Jesus, quem é que está me entendendo aqui? Alguém levanta a mão só para eu saber. Mas de verdade. Ó, eu preciso... Quando Zaqueu falou, se alguém eu defraudei, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Ele estava falando de um contexto da lei que Jesus entendia. No momento presente, quando Zaqueu falou isso, ele voltou no passado para ajustar a sua vida. Quando ele voltou no passado, Jesus lançou ele no futuro. Como assim Jesus lançou ele no futuro? Quando Zaqueu falou, ele voltou. Restituiu 4 vezes mais. Quando ele voltou, Jesus falou, hoje chegou salvação. Amém? Irmãos, isso é um princípio. Pastor, não tem nexo, então vai em Apocalipse capítulo 2. Éfeso. E você vai ver que ele vai falar para uma igreja que deixou o primeiro amor. Ele diz para essa igreja assim, olha, para tudo que você está fazendo, o teu louvor é muito bom, a tua palavra é muito boa, você ajuda algumas pessoas, o teu trabalho é excelente, mas o teu coração não está de acordo com aquilo que você está fazendo. Por favor, volte, lembre-se aonde você caiu. Mas eu estou fazendo tudo certinho. Não, você não caiu do lado de fora, você caiu do lado de dentro. É isso que eu quero consertar dentro de você nessa noite. Aquilo que está caído do lado de dentro. E você não percebeu. Você continua fazendo tudo o que tem para fazer.
mas você está caído. Volta lá. Lembra-te onde você caiu. Porque naquele lugar que você caiu, você me deixou. Nós temos uma tendência a trazer tudo que é tipo de carga conosco e deixar a presença de lado. Volte para a presença. Você saiu da presença. Nós não podemos viver sem a presença. Quando nós estamos diante da presença, ela alinha o nosso coração. Jesus pegou e disse assim: hoje há salvação nesta casa. Mas se você for estudar, presta atenção no que eu vou dizer aqui. A palavra salvação que Jesus falou, no grego ela tem uma tradução que é soteria. Quer dizer, livramento da moléstia de inimigos, num sentido ético. Aquilo que confere às almas segurança ou salvação. Como assim no sentido ético? A salvação, a palavra grega que Jesus liberou, não estava falando da salvação daquele que vai viver com o Pai. Ele estava falando de salvação daquele que agora foi reposicionado no seu comportamento, nas suas atitudes. Quando Jesus falou assim, hoje a salvação chegou nesta casa, ele estava falando, agora este homem não vai mais ser conivente com as coisas erradas. Foi salvo das atitudes pecaminosas, erradas. Era disso que ele estava falando. Se você for estudar o texto, é isso que a Bíblia está traduzindo. Agora, irmãos, presta atenção. Quando Jesus, no final, ele diz assim, no 9 ele diz, chegou salvação nessa casa. No 10 ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A tradução para essa palavra é sozo. Agora ele está falando de salvação da alma. Por quê? Porque só vai ter salvação da alma quem andar de maneira íntegra com Deus. Se você não for salvo, se nós não formos restaurados em Deus, no caráter, na integridade, na postura, com os olhos, no pensamento, como habitaremos com o Pai um dia? Um coração pecaminoso, impuro. O verso 10 ele fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar. Irmão, presta atenção na ordem. Depois tu olha a tua Bíblia quando chegar em casa. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Olha a ordem. Buscar primeiro, salvar segundo. Por quê? Ficou ruim aqui, um pouquinho. Por quê? Porque ninguém vai ser salvo se não quiser ir morar com Jesus. Ele veio buscar. Você quer ir? Porque se tu quiser ir, eu posso te salvar. Mas se você não quiser ir, qual o sentido da salvação para alguém que não quer ir morar com Jesus? Não, ele veio buscar e salvar. Se eu falar para você que Jesus está aqui, ele veio para buscar e salvar. A pergunta é, você quer ir? Porque se você quiser ir, eu posso te salvar. Mas se você não quiser, esse é o problema. A gente quer receber uma salvação sem que haja transformação. Não, irmãos. O que testifica a salvação é a transformação. Olha só o que Jesus falou. Foi Jesus que falou que ele estava salvo? Não, Jesus falou. Ficou ruim o microfone aqui. Deixa como antes para mim, por favor. Ei, som. Foi Jesus que falou antes? Não foi Jesus que falou antes.
Som, 2. Alguma coisa está ruim aí. Está ruim. Espírito Santo. Aleluias. Glória. Ei. Só não precisa baixar para mim. Alguma equalização ali. Ei, 2, som. Amém. Não foi Jesus que falou antes. Quem falou primeiro foi Zaqueu. Quando Zaqueu falou, ó, eu vou mudar, eu estou disposto a mudar minha vida. Aí Jesus falou, isso vem do alto, não vem de vós. Quando Zaqueu falou, eu estou disposto a mudar minha vida, Jesus falou, eu vou pegar algo do alto e vou colocar dentro de você. Salvação. Por quê? Porque, irmãos, não é só por aquilo que ele falou, mas aquilo que ele falou estava se reportando diretamente com o seu próximo. Além dele falar, se alguém eu roubei, eu defraudei, eu vou restituir, ele também estava falando, aquilo que eu tenho feito com o meu próximo, eu não vou fazer mais. Então não adianta a gente falar, prometer, fazer um voto, dizendo que vai fazer um concerto consigo mesmo, se na tua vida você não incluir aqueles que fazem parte do teu convívio, que são pessoas que vão beber de você, se alimentar de você. Você é referência para alguma dessas pessoas. Você está fazendo errado e elas estão fazendo errado por causa de você também. Elas estão acreditando que você está carregando Jesus. Elas estão acreditando que você está falando a verdade. Você não está. Elas vão conhecer Jesus por causa de você. Ou talvez não. Talvez algumas ou muitas vão para o inferno por causa de você. E o inferno, ele é real. Pastor, diz uma coisa boa. A presença está aqui. A mesma presença, ela está aqui. E quando ela está num lugar, irmão, olha só, ela não vem com a proposta de julgar, porque não é tempo de julgar, é tempo de restituir, de restabelecer, de salvar, de restaurar. Esse é um tempo de graça. Então a presença que está aqui, ela está disponível para mim e para você aqui nesta noite. E a proposta é de salvação, reconciliação. Para finalizar, eu quero falar para você, tem muitas coisas nessa mensagem que não dá para a gente abordar. Muitas coisas que eu nem vi, né? Mas Jesus, quando falou em salvação, ele falou esta casa. Ele não falou sobre este homem. Você entende como Deus é coletivo? Ele olhou para Zaqueu e falou, a casa. Ele não falou para Zaqueu e falou, ô Zaqueu. Ele falou da casa. Esposa, filhos, empregados. Mas pastor, a salvação não é individual, não é que cada um tem que fazer. Sim, mas Deus não precisa vir falar, se manifestar para todo mundo. Ele precisa de um homem ou uma mulher que decida viver por ele. Porque se Deus tiver um homem num ambiente, ele consegue transformar todo o ambiente. É uma pessoa que carrega o coração de Deus. Ela vai andar como Jesus dentro daquela casa. E aquela pessoa que for a imagem e semelhança de Jesus, no lugar que ela estiver, ela vai começar a contagiar as pessoas naquele lugar. As pessoas vão vir começar, eu quero isso que tu tem. O que é que tu tem? Meu Deus, o que é isso que tu carrega? Como assim? Tu não tem medo de morrer? Tu não tem medo da morte? Tu não tem medo de ficar sem? Eu não vejo que está todo mundo indo para cá e você vai para lá. Todo mundo puxa o tapete de alguém e você ajuda as pessoas a encontrar um lugar. Você ajuda as pessoas a conquistar. E tu fica para... Não, eu não fico para trás, querido. É que os meus princípios não são daqui.
Os meus valores não são daqui. Então, irmãos, aquela oração, Pai Nosso, que seja na terra como é no céu, a gente ainda está esperando Deus fazer algo. Não, é nós que temos que fazer, por meio de uma atitude correta, por meio de um caráter correto, um homem íntegro e verdadeiro. Sabe o que é um homem de verdade? Não é aquele que está disposto a sair na mão com outro homem, porque foi fechado no trânsito, porque não sei o que. Não, um homem de verdade, ele resiste a uma outra mulher, por causa da sua mulher. O homem de verdade, ele resiste à internet, aos grupos de WhatsApp. Um homem de verdade, ele resiste à imoralidade, à pornografia, à lascívia, porque ele é um homem de Deus. Entenda que o princípio, Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade. Se Deus está trabalhando em nós a restituição da imagem e semelhança, consequentemente nós somos o caminho para aqueles que não conhecem Jesus. Eles vão olhar para nós e encontrar o caminho. Consequentemente, nós somos a verdade que Jesus é. Ela está em nós. Então nós estamos nos tornando um homem de verdade. Um homem de verdade, para salvar, ele não precisa matar ninguém. Um homem de verdade, para salvar, ele morre por alguém. Na cruz, os homens olhavam para Jesus e falaram: tu não é o Filho de Deus? Por que tu não salva-te a ti mesmo? Por quê? Por que eles falaram isso? Porque a mentalidade de alguém que tem poder sempre faz coisas para si mesmo. Salva-te a ti mesmo. Não, a mentalidade de um homem de Deus é: eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui por tua causa. Você consegue entender isso? Agora, isso não acontece, isso não é uma mágica. Isso se constrói, se edifica. Ou isso acontece quando nós somos impactados pela experiência da presença. E eu sei que a presença, ela está aqui hoje. Por isso eu quero pedir para vocês colocar de pé comigo.